Fala pessoal, Boa aqui, e nesse vídeo aqui eu vou tentar ajudar quem tem Pop 110i e tem problemas com média de combustível. Eu vou tentar passar uma receitinha aqui simples para quem quer melhorar a média de combustível. Eu vou mostrar mais ou menos aqui as continhas que eu fiz e explicar para vocês como que se obtém esses resultados. Bom pessoal, nesse primeiro cenário aqui eu considerei o seguinte, ó, uma pessoa que geralmente tem média de 40 km por litro com a Pop 110 e anda 100 km todo dia, tipo assim, um motoboy da vida que pega a moto para poder andar e fazer entregas, entendeu? E 100 km todo dia, se você parar para pensar, é pouco. Para um motoboy ele geralmente anda mais do que isso aqui. E 40 km com litro é considerando que a pessoa anda forte com a moto, né? No caso, ou ela é pesado ou ela anda muito, para poder ter essa média baixa aqui. Então vamos seguir aqui, tendo 3.000 km por mês, no caso, vai andar isso, né? 3.000 km por mês, com média de 40 km com litro, aí ele vai precisar de 75 litros para poder andar esses 3.000 km, né? Então esses 75 litros aqui de gasolina vai dar 412 reais. No caso, com a gasolina a 5,50 que está aqui no Rio de Janeiro hoje. E se a gente pensar isso em um ano, dá 4.950 reais, né, de gasolina, com uma média de 40 km por litro. Aí vamos para o segundo cenário aqui. O segundo cenário seria esse aqui, né? Que a pessoa está fazendo 70 km com litro, que é mais ou menos o que a pessoa consegue fazer com essa receita que eu vou passar aqui. Então, se você tem uma Pop completamente original e quer fazer com que ela faça 70 km com litro, com essa receita aqui que eu vou passar, você vai conseguir mais ou menos essa média aqui. Se você for mais leve, né, no caso ir andar sem garupa, você vai conseguir fazer mais do que isso. Se você for pesado ou andar com garupa, você vai fazer menos do que isso aqui. Considerando também que a pessoa vai andar 100 km todo dia, no decorrer desses 3.000 km do mês, com média de 70 km com litro, ela vai precisar de 43 litros de gasolina para poder andar esses 3.000 km, né? Então esses 43 litros de gasolina vai dar um total de 236,50 para poder comprar esses 43 litros aqui de gasolina, né? Em um ano essa pessoa vai gastar R$ 2.838 de gasolina com média de 70 km por litro. Então, ou seja, já deu um salto bem grande, né? Tipo, ela gastava antes quase R$ 5.000 todo ano com combustível. Agora ela vai gastar R$ 2.800 de combustível, né? Aí aqui uma conclusãozinha que eu fiz aqui, no caso, é que em um ano, aqui ó, você economiza R$ 2.112 só de combustível. E você vai ter menos manutenção na moto, né? Porque você vai andar com um RPM mais baixo. Então o motor ele vai sofrer menos para poder andar, né? Ele vai gerar sempre em uma rotação mais baixa. E o motor vai durar mais por conta disso também. E esse investimento que você vai ter que fazer para poder trocar algumas peças no motor é menor do que R$ 600, ou seja, o total é de R$ 528. Aí quais são os itens aqui que eu listei para a pessoa trocar para poder conseguir essa média? No caso, eu vou falar esses itens aqui, explicar, e depois eu vou meio que comentar qual é a linha de raciocínio, né? Primeiro, você vai ter que ter um filtro de ar da Inflow, considerando que você quer manter a originalidade da moto e não quer
mexer na caixa de ar nem nada. No caso, você só vai substituir o filtro de ar, trocar o que está lá de papel da moto e colocar esse inbox da Inflow. No caso, você vai ter que comprar esse filtro de ar inbox da Inflow e vai ter que fazer uma pequena preparação nele para poder ter mais fluxo de ar. Ele custa R$140 no Mercado Livre, já considerando o frete. A bateria você vai ter que trocar também. Vai ter que trocar pela de lítio de 14 volts e pouco, que eu uso na minha moto e já testei durante muito tempo e funciona. Você vai gastar R$50 no Mercado Livre. A vela, você vai ter que usar também uma vela de R1, que foi a melhor vela que eu testei até agora e funciona. No caso, você vai gastar R$50 de vela também. Comando, você vai ter que trocar também, vai ter que tirar o comando original da moto e colocar um comando Bravo da WGK, que custa R$155 no Mercado Livre. Pinhão você vai ter que trocar também, você vai ter que alterar toda a relação da moto para passo 420 no caso. Ela original vem passo 428, você vai ter que trocar por passo 420. O pinhão 420 no AliExpress custa R$43. A coroa, você vai ter que trocar pela coroa de 30 dentes da DMT, que está R$90 no Mercado Livre. A corrente, você vai ter que colocar uma corrente passo 420 também, que custa R$50 na Shopee. E isso tudo vai dar de total R$581. Ou seja, em 3 meses o retorno é de 528 lá de lucro que volta para você quando você faz essa substituição. Então, ou seja, em 3 meses e meio você já paga todos esses itens aqui, só com a quilometragem que você vai ganhar a mais, no caso, a média de combustível. Só com a média de combustível que você deixa de pagar, no caso, do outro jeito para esse jeito aqui, só economizando combustível, em 3 meses e meio você já paga esses itens aqui. Então eu acho que vale a pena, né? Se você for ficar mais do que 3 meses e meio com a moto, então vale a pena você trocar esses itens aqui, porque você vai conseguir uma média de combustível maior. Você vai conseguir andar mais pagando menos, literalmente isso. Isso é para cá, para o Rio de Janeiro, que a gasolina está custando 5 e pouco, entre 5,50 e R$6. Se a gasolina onde você mora for mais barata, no caso, o retorno vai ser um pouco menor, por causa que a gasolina já é barata onde você mora. Então, enfim, para poder concluir, vou explicar agora aqui no final a linha de raciocínio para que vocês entendam que todos esses itens fazem sentido. Por que você precisa usar o filtro de ar da inbox da Inflow? Porque o filtro de ar inbox da Inflow, ele permite uma preparação com que ele fique com desempenho acima de um filtro racing, preparado para corrida mesmo. Então ele vai ficar com um fluxo de ar muito alto, que não tem outro filtro de ar, né, no caso. Se você quiser usar algum outro filtro de ar cônico ou alguma coisa assim, não vai ter o mesmo desempenho do que isso aqui, eu te garanto. Isso aqui no caso já foi comprovado, porque eu mesmo entrei em contato com o pessoal da Inflow e troquei essas informações com eles. Eles me afirmaram que do jeito que eu deixei o filtro de ar da Inflow, fica com desempenho acima de um filtro de ar racing. No caso, fica comprometido um pouco a questão de filtragem de impurezas no motor. Só que, cara, eu já rodo com a moto há mais de 50 mil quilômetros e nunca tive problema. Então eu garanto para você que você não vai ter também não. No caso, a gente mantém a originalidade do filtro passando algum óleo para poder reter as impurezas, né? Passando óleo ou algum tipo de vaselina líquida, né? Outra coisa sobre o filtro de ar inbox da Inflow, no caso ele vai ser um investimento, porque você vai comprar ele e no caso não vai ter mais que comprar filtro de ar para sua moto praticamente nunca mais, só quando der algum problema nele físico, mas eu acredito que seja difícil. Eu já uso há mais de 30 mil quilômetros, acho que mais de 30 mil quilômetros e nunca tive problema com ele.
Então assim, você só vai ter que lavar ele depois e jogar um pouco de vaselina ou algum óleo, espalhar nele e montar de novo na moto. Então não tem problema. No caso, a única coisa que você vai ter que fazer é manutenção normal, né? De limpar e recolocar na moto. Bom, seguindo aqui, o próximo item seria a bateria. Por que a gente vai ter que trocar a bateria? Por causa que a curva de voltagem na moto vai mudar também. O que seria essa curva de voltagem? No caso, a bateria ela já vai estar em 14,5 mais ou menos, entre 14,5 e 15 volts. No momento que você ligar a moto em giro baixo, em marcha lenta, ela sempre vai estar nessa voltagem. No caso, então, você já vai ter mais pressão de combustível na marcha lenta mesmo. Você já vai ter mais centelha na moto em marcha lenta mesmo. Então tudo isso já vai ajudar nas outras peças, como eu vou comentar aqui. Então a bateria é meio que um ponto crucial para você conseguir andar a mais ou menos 70 a 80 por hora, entendeu? Na rodovia em um RPM baixo. Se você não tiver a bateria, você não vai conseguir andar em rotação baixa com a moto, por causa que você não vai estar conseguindo gerar força suficiente na moto para poder conseguir ter uma voltagem elevada para conseguir queimar, né? No caso, vai ter que ter uma voltagem mais alta para poder gerar para bomba de combustível, para poder gerar para bobina de ignição. Então, se você não tiver uma bateria que já venha com 14 volts, no caso, você vai ter que subir a rotação para poder fazer o motor gerar uma carga mais alta de voltagem para poder conseguir manter a velocidade de alta, no caso. Então, se você não usar a bateria, você vai ter que manter um RPM mais alto. Mantendo um RPM mais alto, você vai automaticamente consumir mais combustível. Então, você precisa da bateria para poder usar uma relação mais longa. Então, essa é a ideia. No terceiro item aqui, a vela. Por que a gente vai usar uma vela de R1? No caso, pelos testes que eu fiz, a vela de R1 foi a vela que mais ficou melhor na moto. É simplesmente isso. No caso, ela é uma vela um pouco mais fria, ela é grau 9, só que ela não se comporta exatamente como uma vela de grau 9. Como a vela da MT-09, por exemplo, que eu já testei várias vezes e não se comporta bem. É uma vela muito fria e o eletrodo dela é muito ruim, porque dobra para dentro do eletrodo, assim, no caso. Já essa vela da R1, ela não dobra por cima do eletrodo. Ela é um eletrodo que fica meio que lateral, assim, do eletrodo central, entendeu? Então ele não dobra por cima. A centelha sempre fica num ângulo bom para poder sair para o eletrodo central ali. Então, e ela tem dois eletrodos, no caso um eletrodo de cada lado. Aí com essa vela, e junto da bateria, a gente consegue usar um gap de 1 milímetro na vela, que você vai conseguir ainda ter uma marcha lenta boa, uma lenta boa, vai conseguir andar com carga em baixa rotação, a moto vai responder bem. Então assim, junto a bateria com essa vela, você vai conseguir um desempenho bom, entendeu? Se você não usar a bateria e usar essa vela, você vai ter que usar um gap baixo na vela, senão a moto vai começar a falhar de baixa, na lenta. Quando você for subir um morro que tiver com carga, né, no caso, você colocar carga no motor, estiver subindo um morro, a moto vai começar a engasgar, não vai ficar boa. Então você precisa dos dois juntos, você precisa da bateria e da vela. Aí no caso a vela, você pode colocar um gap de 1 milímetro que vai ficar bom. E no caso é isso. Vamos seguir para os próximos aqui. Bom, o quarto aqui seria o comando Bravo WGK. Aqui não tem muito segredo. O comando Bravo WGK é para poder você ter um pouco mais de fluxo. Só que o comando Bravo WGK, ele é semelhante ao original. Então isso é bom por causa que a gente vai andar em baixa rotação. A gente não vai subir o motor para um giro alto, para poder a potência vir de alta. Então a gente precisa de um comando que seja semelhante ao original, só que dê um pouco mais de fluxo. A gente só quer um pouco mais de fluxo, entendeu? Não quer muito a mais. E no caso tem que ser um comando que venha de baixa.
Então vai ser um comando de baixa média ali, entendeu? Na hora que ele começa a acender, esse comando WGK ele já funciona aqui. Ele não tem um fluxo voltado muito para alta. E é por isso que eu recomendo esse comando, entendeu? O próximo aqui seria o pinhão. Por que tem que usar um pinhão 420? Por causa que o casamento da relação pede um pinhão 420. No caso, a coroa que a gente vai usar é uma coroa 428. Só que é a coroa 30 da DMT 428. Então essa coroa ela permite usar uma corrente 420. Então, tipo assim, nenhum item aqui foi escolhido aleatoriamente. Tudo foi muito bem pensado e testado. Isso já vem de muito tempo de teste, entendeu? Tem mais de um ano que venho testando essas coisas aqui. Então tudo aqui está muito bem acertado e pensado. Nada aqui foi meio que no chute ou alguma coisa assim, entendeu? Então você vai ter que comprar o pinhão 420 no AliExpress, entendeu? No caso, essa relação 420 é meio que um pulo do gato aqui. Muita gente acha que não faz muita diferença, mas eu garanto que faz diferença sim. Nos meus testes aqui que eu fiz, você consegue facilmente usar um pinhão de um dente maior, tendo o mesmo resultado de uma relação 428. Então, no caso, você consegue muito mais desempenho só de trocar a relação. Então, isso aqui é primordial. Você precisa ter um pinhão 420, que no caso você só vai encontrar no AliExpress. Aí, no caso, o tamanho de dente do pinhão vai ser equivalente ao peso, ao seu peso, se você vai andar com garupa ou não, entendeu? Isso aqui é meio pessoal, o lance do pinhão. Você vai ter que comprar o específico para você, para sua utilização. E é isso, vamos passar para o próximo passo aqui. O próximo passo aqui seria a coroa, né? A coroa 30 da DMT. Não tem muito segredo, é só uma coroa 30 da DMT. Por que tem que ser a coroa 30 exatamente da DMT? Porque a coroa 30 da DMT ela é mais leve, ela é bem duradoura e ela tem a espessura para poder entrar exatamente na corrente 420. Se você comprar qualquer outra coroa 30 que seja 428, não vai caber na corrente 420, entendeu? Então tem que ser especificamente essa coroa. O próximo aqui seria a corrente 420. Ela não tem muito segredo, é só uma corrente normal com a passo 420, no caso sem retentor. É só uma corrente, a mais barata que você encontrar você pode comprar. Não vai ter problema de arrebentar, por causa que a gente vai usar uma relação muito longa. Então não vai ter problema de você forçar demais a corrente, entendeu? E isso é um ponto bom, por causa que vai fazer com que a relação dure muito. Todos os componentes aqui vão durar muito, porque você não vai estar forçando exatamente a moto, entendeu? Bom, pessoal, só para poder finalizar aqui, esses foram os itens aqui que eu passei a lista. Para quem tem interesse em fazer pelo menos 70 km com litro com a Pop, essa é a relação de peças mais ou menos que você vai ter que comprar para poder colocar na sua Pop e ela fazer isso. Isso aqui vai ir de encontro muito com a utilização da moto também, entendeu? Você vai ter que reaprender a andar com a moto desse jeito para poder você fazer esses 70 km com litro. Não pense que é só trocar essas peças aqui que a moto vai continuar a mesma coisa e você vai só simplesmente economizar dinheiro. Isso meio que não existe, né? Você vai ter que comprar essas peças aqui e vai ter que se readequar à forma que a moto vai responder a esses itens aqui. E como que vai ser essa forma que a moto vai se responder com esses itens aqui trocados nela? A moto vai ficar lenta, cara. Essa é a verdade, a moto vai ficar lenta. Não adianta a pessoa ter a mentalidade de que quer economizar e quer continuar acelerando. Isso meio que não existe. Se você está entrando no viés de que quer economia, você tem que partir do princípio que você não vai mais acelerar que nem um maluco. Que você não vai mais acelerar a saída de sinal que nem um louco, acelerar tudo, 100% do acelerador. E isso você tem que meio que afastar, entendeu? Esse pensamento. Você meio que, para poder andar com essas coisas aqui e ter economia, você vai ter que evitar de chegar em 100% do acelerador.
eu aconselho a marcar até onde fica os 50% do seu acelerador, e você meio que vai se readequar com essas peças aqui a não passar dos 50% de acelerador. No caso, você só vai passar de 50% de aceleração quando você realmente precisar, entendeu? Quando for fazer uma ultrapassagem, alguma coisa. Senão, do contrário, não faz sentido você trocar todas essas peças aqui querendo economia, porque você não está buscando economia, você está buscando velocidade, no caso. Está buscando simplesmente ser rápido. Então, se você quer ser rápido, não faz muito sentido você trocar essas peças aqui querendo economia, né? Você está buscando desempenho e não exatamente economia. Esses itens aqui é meio que voltado só para quem quer economia mesmo. Então, no caso, quando você for sair no sinal, você vai sair atrás das motos, né? Você vai sair mais devagar, vai sair talvez ali junto com os carros, entendeu? Talvez um pouco mais rápido, né? Não vou exagerar também. Você vai andar mais rápido que os carros, mas vai ter uma aceleração mais lenta do que as outras motos normais. Então, assim, para poder subir um morro, você vai ter dificuldade também. Você vai ter sim que descer marcha. Sempre quando for ultrapassar, você vai ter que voltar uma marcha. Isso é normal. Não pense que você vai estar lá de quarta e você vai só virar a mão para trás e a moto vai responder como um foguete. Não vai. A moto vai ficar bem pesada. Você vai ter que descer uma marcha para poder ultrapassar. Vai ter que descer uma marcha para poder atingir uma velocidade mais alta. Depois você vai jogar a quarta e vai segurar a velocidade ali, que ela vai segurar de boa. A minha moto está bem potente no caso, só que ela já está com mais modificações. Aí no caso não tem como eu usar a minha moto como comparação para poder dizer para vocês como que é. Então, no caso, assim, na minha moto, por exemplo, eu não preciso descer marcha para poder atingir uma velocidade maior ou fazer uma ultrapassagem. Mas provavelmente numa Pop toda original, só com esses itens aqui, provavelmente vai ter que descer sim marcha. Então eu tô falando a realidade aqui mesmo, para que vocês não pensem que vai ser mil maravilhas. Então, assim, não vai ser, entendeu? E é isso. Quem tiver dúvida pode me mandar mensagem no Instagram, que eu tento ajudar na medida do possível. Mas assim, também não tem como eu me disponibilizar 100% por algumas pessoas, né? Muita gente chega no meu Instagram e pensa que eu vou meio que virar a babá da pessoa em relação à mecânica e tudo que precisa fazer na moto de graça, né? Não tem como. Eu também preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Enfim, se você mora no Rio de Janeiro e quer que sua moto, que sua Pop faça 70 km com litro, me procura que eu tento te ajudar na medida do possível, né? Mas assim, de graça não tem como fazer muita coisa por você não. Eu já tô te passando todos os testes aqui que eu passei, as experiências assim. Então, tudo isso aqui pode ter certeza que teve um custo para mim, não só de dinheiro, mas em relação a tempo, né? E enfim, é isso. Mas pode botar mensagens aí nos comentários ou mensagens lá no meu Instagram que eu tento responder na medida do possível. E é isso, pessoal. Para quem tiver dificuldade, tipo assim, não entendo muito de mecânica e quero fazer essas modificações, eu consigo fazer em casa? Consegue, você mesmo consegue fazer, mesmo que não entenda muito de mecânica. Eu consigo te passar uma relação de ferramentas que você precisa comprar para poder fazer. Eu consigo te passar uma relação dos manuais de manutenção da Honda que você precisa comprar. Se você precisar trocar alguma peça, você também pode falar comigo que eu te passo a relação para você comprar na própria Honda. Bom, pessoal, só para poder concluir aqui, quem precisa de consultoria nesse sentido, para poder fazer a Pop dar 70 km com litro, isso é no mínimo, tá, pessoal? Quem precisa de ajuda, no caso, nesse sentido, e não sabe como fazer ou que peças trocar, eu posso tentar ajudar. Então me manda mensagem lá no Instagram que eu tento auxiliar na medida do possível. Se a pessoa não souber nada de mecânica ou não souber, não tiver os manuais de manutenção da Pop ou não tiver ferramenta e quiser fazer isso sozinho, né, na própria casa, não precisar de mecânico ou alguma coisa, me manda mensagem lá que eu tento ajudar também. No caso, eu posso dar a relação de ferramentas que a pessoa vai precisar para poder fazer tal serviço, quais são os parafusos que tem dentro do motor, alguma coisa assim, para você não ter que abrir o motor para poder ver o que tem dentro.
eu posso te falar exatamente o que tem dentro, que eu já revirei esse motor de cabeça para baixo, enfim, já abri ele várias vezes, sei como fazer várias melhorias nele. Então, se você precisa de auxílio desse jeito, pode me mandar mensagem lá que eu tento ajudar. É claro que, assim, eu não posso fazer isso de graça, por causa que senão eu vou dedicar meio que o meu tempo para a pessoa fazer o serviço dela, né, no caso. E eu, no caso, não vou estar ganhando nada por isso. Então, no caso, eu vou jogar o meu tempo fora. Então, eu não posso. Então, se você precisa de auxílio e precisar de consultoria, eu posso te ajudar nesse sentido. E é isso, pessoal. Valeu por ter assistido e se quiser compartilhar esse vídeo, fica à vontade. E é isso aí. Se precisar de qualquer coisa, tamo junto. Falou! E só para poder tirar uma curiosidade aqui, para quem acha que isso é conversa, que a Pop não tem como fazer 70 km por litro ou algo assim nesse sentido, né? A minha Pop faz no mínimo 80 km por litro andando de boa, né, pessoal? Andando a 80, 90 km por hora. Então 70 é meio que fichinha, sabe? Então, tipo, eu não tô fazendo nada demais em, tipo, falar que você vai conseguir 70 km por litro, porque a minha Pop faz muito mais do que isso. Então, assim, não é nada mentiroso isso. Não é nada que você vai pensar, nossa, que duvidoso isso. Ele é um mentiroso e não é possível que isso possa acontecer. Então, sim, é possível. É possível, inclusive, fazer muito mais que isso, como eu tô dizendo aqui. E é isso, pessoal. Valeu!